Oi. Lívia, Ei, Fafá. Tudo bom, tudo bom? querido? Tudo bem, e Tudo, e você? você? Tudo Bom, bom. Será que a direção de arte aí funcionou? tá lindo, eu adorei. Muito lindo, muito lindo. Eu estava conversando com o pessoal aqui, tá todo mundo ansioso. Por conta. Sei lá, porque a Lívia é pedreira. É quase a Lívia Pedreira, porque ela tá sem cabelo, entendeu? Agora Tá tá linda, Lívia. preocupante. Tá linda, tá linda. Total, Oh, querido. brasileira total. Ah, sempre, sempre. Minha baianidade, ela vem sempre, né? De algum jeito. Olivia, e já que você está falando em baianidade, eu estava vendo uma frase de um escritor que eu adoro, um escritor da África do Sul, Mia Couto, que ele fala Amamos. assim: não importa as casas em que nós moramos, mas a casa que mora em nós. Mas a casa que realmente importa é a casa que mora em nós. E você que tem todo esse histórico de ter morado em vários lugares do Brasil, você morou em BH, em Brasília, em Salvador, São Paulo. Você Rio. consegue... Rio, o que mais? Me conta, onde mais? Não, só. Só. Você consegue perceber nessa casa que você mora hoje todas essas vivências que você teve nesse período? Olha, eu acho que sim, né? Eu tenho uma casa que é muito... a minha expressão, ela é muito minimalista, né? Eu fui, ao longo dos anos, retirando os excessos. E acho que fica como ah, essa, essas referências da minha memória, da minha infância meio nômade, né? Por tantos lugares. Primeiro, uma influência muito grande de Brasília, né? Eu fui morar em Brasília, eu era muito menina, eu tinha, sei lá, pequenininha, 4, 5 anos, mas a luz de Brasília foi muito marcante, embora eu tenha vindo de Salvador, né? A minha memória desse espaço fartamente iluminado, ele vem comigo eu trago de Brasília, né? Aquele contraste da luz intensa de Brasília, do céu azul, da terra muito vermelha, né? Essa terra hoje está aqui nos meus, eu adoro tudo que é terracota, tudo que é cerâmica, enfim, é uma maneira dela estar aqui junto, e essa terracota bem vermelha, né? E foi uma das grandes dificuldades foi encontrar em São Paulo um apartamento que tivesse essa quantidade de luz que eu fui abençoada ao encontrar esse lugar onde eu moro hoje, né? Olivia, as Enfim, pessoas... Desculpa, um segundo. As pessoas falam que, geralmente, o primeiro imóvel que a gente vê quando está procurando é o imóvel que a gente vai comprar, que depois a gente fica perdendo tempo vendo vários. É verdade isso? para mim não funcionou assim, porque eu morava num apartamento que eu amava, que é um ícone em São Paulo, que é aquele prédio do Jacques Pilon ali na São Carlos do Pinhal Paulista, o Pauliceia, né? É. E meu sonho dourado era comprar um apartamento lá, e eu não consegui. Então, eu já tinha o apartamento que eu queria, porque eram aquelas janelonas de vidro, né, de cima a baixo, quase mais 3 metros de pé direito. Então, eu tinha ali isso que me faz tão bem, que é essa iluminação intensa, natural. E aí, quando eu decidi que eu precisava comprar um apartamento, eu comecei a procurar um apartamento em São Paulo com essas características, né? Eu cheguei a olhar, eu acho que mais de 60 imóveis. Sério? Sou louca, apaixonada. Quando apaixona é assim. Aí eu acabei, assim, já tinha desistido, inclusive, de comprar apartamento, né? E um dia eu vim passear aqui em Higienópolis e vim tomar um café na Praça Vila Boim. De repente eu vi um rapaz colocando uma placa, aluga-se, era um domingo. E aí eu falei, nossa, mas esse apartamento, que bacana e tal, qual é o tamanho dele? E aí acabei conseguindo ver, porque o cara era baiano, ele conseguiu, ali pela nossa baianidade, me mostrou o apartamento meio que assim escondido. Eu falei, esse é esse. Cheguei no apartamento que eu quero. Isso tem 20 e poucos anos, né? E aqui Lívia, fiquei. Lívia, que engraçado, porque você sabe que eu encontrei um imóvel meu no dia que eu desisti de procurar?
Pois é, eu já tinha, foi o dia que eu desisti. Eu falei, não, eu vou desistir, não vou comprar, porque foi bem naquele momento onde deu o boom imobiliário, então as coisas ficaram totalmente, de um dia para o outro, foi crescendo, os valores foram crescendo, e aí eu falei assim, não, vou desistir de comprar o meu imóvel. E aí eu dei de cara com uma casa, com uma faixa de um vende-se lá, entrei numa rua errada ali em Pinheiros e dei de cara com essa casa, e aí liguei na hora e a pessoa me atendeu e eu entrei na casa. E a Elda, que está assistindo aqui o Ai, vídeo com a gente, aprovou. Falou, pode comprar, eu aprovo. Aqui foi mais ou menos assim também. E aí, Olivia, e depois também trazendo uma outra frase aqui de um livro que eu adoro, não sei se você conhece, que é Tudo sobre a Casa. Tá parecendo ao contrário, é isso? Ou eu tá, estou vendo ao ao contrário? contrário, tá ao contrário. O livro é Tudo sobre a Casa, da Nastuza Balbescoa. Sim. E a primeira frase que ela escreve no livro, ela fala assim, nossas casas sabem bem sobre como nós somos. E nesse período de quarentena, eu peguei esse livro para reler, e essa frase meio que ficou pairando na minha cabeça. Bom, nossas casas sabem bem como somos. E aí eu tive um insight que eu queria te perguntar, que eu falei assim, nossa, nossas casas sabem bem como somos, e só agora que eu estou percebendo que eu não sei muito bem como ela é, né? Parece que eu passei muito tempo cuidando da casa dos outros, cuidando do morar, né, dos clientes, e nessa velocidade da vida, nessa velocidade do cotidiano, apesar da casa ter os seus objetos afetivos, apesar de ter os livros, eu percebi que esse tempo que a gente está em casa, que acho que são aproximadamente 70 dias, 80 dias, né? Não tô muito, nem conto mais, né? Eu percebi assim que sim, a minha casa ela era uma casa que estava conectada comigo, mas que existia mais conexões ainda a serem feitas, né? E como foi esse período para você? Como está sendo, né? Como está sendo, né? Eu acho, Fábio, para mim está sendo uma grande descoberta. A primeira grande descoberta foi de que eu era uma passageira que chegava em casa para dormir, às vezes no final de semana ficava em casa. Descobri que eu usava apenas 2 lugares da casa, né? Assim, de uma maneira com mais frequência. E me dei conta de que eu acho que nem na minha licença maternidade eu fiquei tanto tempo em casa. E o estar em casa tem me possibilitado essa descoberta, né, de um novo cotidiano para mim, né? Eu tinha uma rotina completamente fora de casa. E também meio, né, você é um profissional que desenha as casas dos outros. Eu sou a profissional que desde sempre edito a casa dos outros, né? Então, assim, sempre achei que eu não teria uma casa com a minha cara, né? E eu fico muito feliz que esse apartamento que eu moro, ele tem a minha cara, porque ele ficou, como eu disse no início, eu fui reduzindo tudo, né? E eu acho que esse é o meu movimento de vida, é o ficar com o que é o essencial, né? Então, hoje, a única coisa que eu sinto falta é a máquina de lavar que eu quebrei no primeiro dia, porque eu não sabia usar. Né? Então, assim, me apropriar do meu espaço está sendo muito rico, né? O fato de poder voltar a cozinhar diariamente para mim, né? Eu consegui a proeza de emagrecer durante esse período, né? Porque eu estou comendo bem, estou comendo o que eu gosto. Esse religar ao fazer o alimento, né? O preparo do alimento, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que tem quase que um religar-se com a nossa, eu adoro essa palavra, ancestralidade, né? Eu sempre que vou para a cozinha, eu me lembro tem uma cena que me vem muito, que é aquela coisa da fogueira, onde o Homo sapiens
possivelmente teve a sua primeira, né, a sua primeira casa, né, o seu lar, que nasce a partir do fogo. Então, eu acho que são descobertas também menos óbvias, né, mas dessa reflexão de onde viemos e do que eu de fato quero. Olivia, sabe que eu sigo um pesquisador que se chama Sérgio Henrique de Oliveira, um médico, e ele fala que o afeto começou também pelo fogo. É engraçado, né? Porque o fogo. Porque quando todos começaram a sentar em volta do fogo, os olhares começaram a se fixar. E as relações de afeto começaram a se fortalecer a partir disso. Eu acho muito interessante. E também, para mim, o aprendizado é que assim, a gente um pouco que não deu tanta importância para os rituais do dia a dia, né? O ritual ficou muito relacionado a um momento especial da nossa vida, como nascimento, casamento, morte, enfim, festas e preparos, um ritual mais preparativo. E o que eu percebi nesses 40 dias, 50, 60, enfim, alguém falou assim, pós-revestir, né? Que o tempo é pós-revestir. Foi bem... Gostei. A Gláucia trouxe essa expressão aqui, eu gostei. Então, porque foi bem na semana da Revestir, né, que tudo isso aconteceu e desde então a gente ficou. Mas eu percebi assim que o lavar... Eu vejo muita gente reclamando, né, do lavar a louça, do lavar a roupa, do arrumar a cama. E depois eu estava percebendo isso, como esse ato, como esses rituais são importantes para esse momento onde o nosso pensamento fica solto, né? Porque é um ritual onde você vai fazendo movimentos repetitivos e até um pouquinho chatos para algumas pessoas, e é nesse momento onde a gente tem essa expansão criativa, onde a gente tem insights e tem ideias. Você teve essa experiência? Olha, eu acho, Fábio, sempre achei, né, que o lavar louça é uma espécie de meditação. Né? Por quê? Porque você tem que estar presente, porque qualquer bobeada ali, você pode quebrar um prato, se machucar, então você tem que estar muito presente. E acho que esses pequenos, essas tarefas do cotidiano, né, o arrumar uma cama, que é algo banal, né, que a gente acha que faz assim, meio no automático, e não é verdade. Se você está presente, significa você falar, puxa, mas né, esse lençol que podia estar assim, que podia estar assado. E eu acho que o insight ele vem depois, ele não é durante esse processo do arrumar, né? Porque esse arrumar o externo também é o arrumar o interno, né? Esse movimento ele é contínuo, né? Então essa presença ali a Mari está dizendo aqui que lavar louça é super terapêutica, eu concordo plenamente. Nossa, gente, então, eu também, é o meu momento de silêncio, lavar louça. Então, acho que, para mim, a grande descoberta foi essa possibilidade de estar em casa, tendo que resolver as tarefas da casa de uma maneira ágil, rápida, e, ao mesmo tempo, fazer com que isso me trouxesse uma alegria, né? Porque não dá para você fazer nada de mau humor ou achando que é um absurdo. Não, isso faz parte da sua integridade, né? A casa é a sua extensão. E que eu acho que agora a gente tem metas, né, para lavar louça, né? Porque não pode mais simplesmente lavar a louça, tem que ser rápido para voltar, né, para as tarefas. Exatamente, é isso. Né? A gente hoje tem que se dividir dentro né, do contexto da casa, que não está preparada para uma série de atividades que a gente hoje desenvolve. Você tem que fazer ginástica, né? Aí tem a meditação, aí tem o trabalho, aí tem as plantas que a Neuma acabou de lembrar, que a gente adora e quer cuidar. Enfim, como você organizar tudo isso de maneira a não enlouquecer, né? E eu acho que
no meu caso, foi um desafio muito grande. Como eu disse, eu nunca fiquei tanto tempo em casa. E a casa, para mim, era o lugar que eu vinha, né? Enfim, chegava, dormia, jantava. Dificilmente almoçava em casa, a não ser durante o final de semana. Então, esse resgate está sendo muito, muito bom. Semana passada eu fui na casa da Elda e ela comentou que ela começou a cuidar das plantas e uma orquídea que estava morta simplesmente soltou um cacho gigante e eu vi a flor, era uma flor grande, assim, vistosa, uma orquídea, né? E foi tão engraçado porque na mesma semana eu ganhei um vaso de rosas e eu me dei conta de que eu só conhecia 2 tipos de rosa, a rosa botão e a rosa aberta. Só que aí eu vi essa rosa abrindo dia a dia, dia a dia, dia a dia, e eu falei assim, nossa, a rosa tem um tempo, né? Assim, coisas que são tão óbvias, né? O que eu estou percebendo nesses 40 dias é que são coisas tão óbvias e que a gente estava desconectado, que até essa conexão com a natureza, essa coisa cíclica, né? Da noite, do dia, do frio, do calor. E eu tenho percebido muitas pessoas trazendo essas informações de como não estava percebendo isso, né? Não, Fábio, porque a gente estava totalmente fora, né? A gente está voltado totalmente para fora para atender as demandas que são. A gente tem discutido muito isso na Casa Cor, né? Não é um chavão, essa história da casa ser o nosso ponto central, né? O Léo acabou de falar disso, né? Que você voltasse para casa, voltasse para si, é voltar quase para o útero, né? E essa volta nem sempre é simples, né? E eu acho que tem muita gente que não entende isso nesse momento, né? Então tá doido para sair, mas sair para onde, né? Sair para onde? Então acho que a gente tem que se colocar essas questões e poder aproveitar esse tempo, né, de quarentena, que já não é nem quarentena, né? Quarentena vezes 2. Oitentena. Oitentena, e fazer essa reflexão, né? A gente, como nós seremos pós-quarentena, né? Eu já começo a revisar um monte de coisas. Eu dificilmente vou querer entrar na mesma loucura que eu vivia, né? Tão fora de casa, tão desconectada do meu espaço, né? Do meu eixo no mundo, que é a casa, né? Então, acho que a gente pode pensar... Aí tem muito pano para manga, né? A gente fazer essa reflexão do que será a casa. Eu acho que a gente vinha num processo de angústia e ansiedade muito grande, né? Porque a gente colocava a questão da tecnologia como o grande vilão da história, né? Então, não, porque a tecnologia acelera. Bom, aí o que a gente acontece que a gente vê que graças à tecnologia a gente está podendo se falar agora, né? Graças à tecnologia você está podendo estar de certa forma com os amigos, com a família, e também graças a trabalhando, né, e muito, né? Ninguém consegue ficar. A gente não conseguiria trabalhar, né? Se não tivesse acesso a todas essas benesses que a gente tem, que a tecnologia nos proporciona. Mas como é que a gente retoma essa vida, né, depois de ter experimentado coisas tão boas como ficar em casa? Exatamente, né? E eu tenho visto algumas lives, enfim, alguns e-mails que chegam, né? Falando muito sobre essa casa do futuro e reforçando essa questão da tecnologia, né? Fortalecendo muito a importância da tecnologia, que eu entendo que, assim, quando eu comecei a estudar a relação com a casa, a tecnologia sempre foi muito conectada, porque nós só nos tornamos civilizados, assim, para morar nos grandes centros urbanos, a partir de um desenvolvimento da tecnologia, né? Ela sempre esteve muito inserida, principalmente na cozinha e no banheiro, né? Uhum. E eu entendo que isso vai continuar cada vez mais, né? Nós vamos nos aprofundar com a internet das coisas, enfim, a realidade virtual também muito forte entrando e talvez muitas outras coisas que a gente nem
consegue imaginar o que será ainda, né? Mas aproveitando aqui uma deixa que alguém, eu acho que a Andréia, uma arquiteta Andréia, deixou que nós seremos mais pobres. E eu acho que não, né? Esse olhar é um grande momento de nós nos tornarmos mais ricos. Porque estar em casa é estar conectado com a nossa criatividade, né? Pelo menos foi o que eu aprendi e é o que eu acredito, né? Esse lugar, essa casa, o tempo vivido, né? Essa possibilidade da gente sair do tempo concreto, né? Das horas, que a gente não consegue vencer nunca, que sempre vem para cima da gente. E a gente viver o tempo vivido, que é onde você está falando que você sentiu um prazer imenso e que não sabe nem como vai ser para quando tiver que voltar, se tiver que voltar para um outro ritmo, né? Mas sim, acho que é um grande momento da gente olhar para dentro, né? Para perceber esses valores que foram se perdendo, né? Esse resgate da intuição, da emoção, essa possibilidade de criar, enfim, de olhar o entorno e como uma criança fazer um mundo novo, né? É isso que eu venho pensando muito sobre Casa do Futuro. Eu também, Fábio. Eu acho que tem um aspecto que você levantou bem, que é a questão de como a tecnologia vai nos ajudar cada vez mais a ter casas mais amigáveis do ponto de vista da conectividade, né, da internet das coisas, né? Olha, o sonho de consumo, você chegar na geladeira e saber o que está faltando, que você vai, né, imediatamente isso segue para um supermercado, chega lindamente na sua casa sem você ter que fazer aquela limpeza toda que a gente tem que fazer hoje. Mas, enfim, isso é muito bom, mas isso é um aspecto somente, né? A gente pode imaginar o que a impressão 3D trará como resultado, né? Como possibilidade, como resultado não, como possibilidade, né? E eu acho, outro dia eu ouvi o Guto Requena comentando, a gente estava conversando sobre algumas questões, e a gente chegou a uma reflexão que é a possibilidade da cocriação, né? Cada vez mais o seu cliente será um coautor do projeto com você. Né? Isso eu não tenho dúvida. E não é na questão do palpite, né? É amarelo ou verde, não é isso. É na concepção mesmo, porque ele terá que cada vez mais se desnudar para você. Você, enquanto profissional, que vai fazer essa leitura. Porque aquela casa showroom, ela não existe mais. Né? Quem tem a casa showroom, que é aquela que, né, monta, assim, vou na loja, compro tudo. Essa casa não tem vida, ela não tem alma, ela não tem a memória, ela não tem a conexão. Por isso tem pessoas que estão tão tristes em casa, entendeu? Porque essa casa não conta a própria história. Né? Então, quer dizer, cada um tem uma história e o profissional ele tem que se apropriar também dessa história para traduzir isso em espaços, em ambientes, né? Você sabe que essa semana eu tive um cliente, um projeto fechado durante a quarentena, e a minha experiência foi assim, eu não sei como, eu acho que eu vou falar que nem você, eu não sei como será depois dessa experiência, porque assim, o que eu percebi é que a gente sempre teve uma preocupação de ir na casa do cliente para observar os seus modos, costumes e sentir o ambiente como é. Mas eu tive uma sensação de que também é uma possibilidade do cliente se esconder de nós. Né? É como ele se camufla, como ele conta uma história ali meio que... Enfim, e esse projeto que veio e as reuniões que foram continuando via aplicativos, enfim, as pessoas tiveram que se expor muito mais e elas ficaram livres para se expor. Tiveram algumas, esse projeto específico, que ela conseguiu achar ferramentas onde a gente conversava uma noite sobre o projeto e na manhã seguinte o projeto já vinha modificado por ela mesma. Olha, eu pensei e aqui eu vou pôr a toalha, então eu preciso que aqui seja desse jeito, eu quero que o gelo esteja nesse lugar quando eu for receber alguém e eu quero quando estiver... Eu tenho essa namoradeira aqui, eu curto muito para ficar com meu marido, assim, e o projeto entrou numa dinâmica primeiro que galgou uma velocidade absurda, que seriam horas e horas de reunião que seriam desnecessárias e talvez nem suprisse
tudo que aconteceu nesse projeto, né? Então eu fiquei pensando muito mais, engraçado, você falou do cliente ser um coautor, né? Eu tive uma sensação muito diferente, que seria eu ser o coautor da autoria do cliente, sabe? Porque... Sem dúvida, Fábio. Eu acho que essa coautoria aí, ela não tem, né? Assim, você não sabe se é de um ou se é de outro, quem é que começa a história. Mas eu acho muito interessante a maneira como a gente está se revelando nessa quarentena, né? A começar, por exemplo, a gente está muito mais à vontade com o que a gente é, né? Então, até da maneira como você se veste, né? Você não vai se arrumar toda. Outro dia alguém me falou assim, não, mas você vai fazer uma live, não vai botar seus colares. Eu falei, gente, eu não uso colar dentro de casa, entendeu? Posso usar colar, entendeu? E possivelmente eu não vou usar mais os colares, porque deixa de fazer sentido, né? São pequenas coisas que a gente começa a entender o quão superficiais e a gente não sente falta delas, né? O que a gente começa a perceber é que o que a gente sente falta é o que a gente está tendo nesse momento, né? Que é a possibilidade, sim, de você se organizar o seu dia para, sei lá, chegar no final do dia, fazer uma meditação, pegar um livro e ler, né? Poder fazer tomar um café gostoso no final da tarde com o bolo que você fez. E novos hábitos, né? Novos hábitos. Porque eu, para meditar, eu precisava que todo mundo fosse dormir para que eu pudesse ficar em silêncio. E hoje eu consigo meditar com a casa acontecendo, com a aula do meu filho, com o movimento da casa, e eu consigo me concentrar, né? E eu percebi, nossa, era um preconceito de que para meditar a gente precisa ter silêncio, né? Eu acho que a gente está num momento de desconstrução de muita coisa, né? E eu acredito que todo o processo, e é muito doloroso, né? A gente está vivendo um momento de rupturas profundas, né? A gente está olhando o mundo lá fora e está vendo o quão radical estão sendo todas as mazelas humanas estão sendo escancaradas, não há mais véus. Isso é uma frase da minha filha que eu tiro o chapéu, porque ela fala, mãe, ninguém consegue mais esconder nada, né? Nem o seu racismo, nem as suas questões políticas, está tudo muito escancarado, muito exposto. E nesse momento, a casa é que nos chama para o nosso eixo, né? E eu acredito muito que a transformação do mundo vai começar pela nossa transformação ao nosso redor. Cada um fazendo o seu trabalho ao seu redor, de tirar o que não serve mais, de criar um futuro a partir das suas escolhas no presente, né? E não de ficar fazendo elucubrações de como seria uma vida, mas escolhendo com consciência, né? Entendendo que a consciência nada mais é do que trazer para a realidade aspectos que a gente não queria enxergar. Eu acho que é isso, Fábio. Eu pessoalmente, só acredito que a gente pode mudar o mundo se a gente conseguir se mudar, né? Se a gente conseguir se olhar e se tornar um ser humano melhor. Eu só acredito que a gente vai conseguir grandes mudanças a partir da micromudança, né? Porque eu não posso querer fazer uma mudança gigantesca, sendo que os homens não estão preparados para isso, né? Cada um tem que fazer essa autorreflexão e buscar dentro de si uma ética de vida que seja uma ética de amor, né? Essa consigo, ética né? Primeiro consigo, porque sem essa ética de amor consigo, eles não conseguem amar o outro, né? E a gente não pode olhar só para si. Quando a gente olha para si, a gente está olhando para o outro, porque a gente é o espelho do outro, né? Se nós não fôssemos o espelho do outro, nós não estaríamos no momento que estamos, né? E a gente entendendo aí como esse outro foi abandonado por todos nós, né? Então, a gente ainda tem uma chance de redenção.
eu acredito. E eu acho que está na casa, está na relação com a casa. Sem Eu dúvida. acho que aí essa frase, né, de que nossas casas sabem bem como somos, vai partir para esse exercício de cada um olhar ao seu redor, né, e perceber que ó, isso já não sou mais eu. Você sabe que eu tenho uma experiência que foi muito engraçada, né? Eu estou escrevendo sobre ela e vou falar ela publicamente. Eu fui numa meditação, enfim, de um monge que eu adoro, que é o Satyanata, e eu comecei a entender o poder que a gente tem de magnetizar as coisas ao nosso redor, né? Que tudo aquilo que está ao nosso redor é uma expansão da nossa mente. E eu achei, e isso me tocou bastante, mas eu não tinha entendido muito bem na decoração, no design de interiores, como que isso podia acontecer, né? E foi tão engraçado porque nesse dia eu fui numa loja de departamentos de decoração dessas que a gente adora, que a gente quer comprar tudo. E eu vi uma pessoa escolhendo uma taça de vinho, uma amiga, e ela ia falando mal de várias pessoas, das dificuldades que ela tinha na vida, dificuldade de engravidar, problema com o trabalho, insatisfação, um monte de coisa, né? E aí, naquele momento, eu entendi esse ensinamento de como ela estava magnetizando aquele copo, né? Como ela estava colocando muita intenção, né? E aí ela levou aquilo para casa. E foi tão engraçado porque passaram-se mais alguns dias, eu gosto de tomar muito café e deixar o pensamento fluir, assim, uma coisa que é minha, bem particular. E eu comecei a olhar os objetos ao meu redor e eu percebi que tinha muita coisa que foram histórias lindas, mas que já não eram mais as minhas histórias. Que eu precisava me desfazer disso. Né? E aí foram 350 peças. A gente sabe disso. Aí quando eu contei, quando a gente fez a listinha, né, das peças, eram 350 peças que tinham que sair da nossa vida. E hoje a gente tem um controle muito rígido do que entra e do que sai. E só então é que eu tive a grande inspiração para começar a fazer a minha futura casa, que é a casa que eu estou construindo hoje, porque eu percebi assim que... E eu trouxe um ensinamento seu que eu aprendi com você para essa casa, né? Tipo, que essa casa teria que representar uma arquitetura do momento, olhando para o futuro. Que ela não poderia ter uma raiz no passado, uma repetição de algo no passado. Que ela teria que ser um processo do agora, que foi algo que você fez na sua casa, né? Assim, eu aprendi quando você estava construindo a sua casa. Quando você decidiu... Enfim, eu encontrei um lugar aqui, eu sou baiana e também sou meio mineira, né? Tenho mãe mineira, pai baiano, nasci na Bahia, e tenho muito forte essas duas histórias, nessas duas tradições, enfim. E eu queria muito achar um lugar onde eu tivesse perto do mar, mas eu tivesse na montanha. E um dia eu encontrei um lugar aqui perto, que é em Cunha, esse lugar, que é um terreno pequeno, naturalmente, porque eu não tinha pretensões de ser fazendeiro, eu queria uma coisa muito pequena, e fui, mais uma vez, abençoada, encontrei numa área rural um terreno com uma proporção pequena. O Fábio acompanhou muito essa história, e quando eu fui fazer a casa, eu quis exatamente uma casa que fosse do tamanho do meu apartamento em São Paulo, né? Ela não é uma casa grande, ela é uma casa que tem 100 metros quadrados, 100 e poucos metros quadrados. E eu olhava assim, eu pensava, o que essa casa, né? O que ela tem, o que ela precisa ter, né? E ela tem o essencial, ela tem exatamente o essencial. Né? E ela é extremamente gostosa, está dentro da natureza, muito perto do rio, né? Eu tenho 2 vizinhos. Então, aquilo ali é um microcosmos assim, muito abençoado. Mas, de fato, a casa, eu olhava a casa com um olho para o futuro. Né? Ela o projeto dessa casa do Zé Luiz Favaro, que, enfim, me ajudou muito a... É interessante, um dia eu acho que ainda vou escrever um livro sobre essa casa, pelo seguinte, a primeira conversa,
gerou uma casa gigantesca, porque eu adoro pedras. Então, eu começava com uma murada de pedra, tinha não sei quantos quartos. Eu fui olhando aquilo e falei, gente, não sou eu, não sou eu, né? E essa casa, de fato, ela virou um bangalôzinho, né? Super, claro, não podia ser, tem uma linguagem absolutamente moderna, né? Tem da melhor tradição moderna, mas ela é essencial, ela tem só o que eu preciso, né? Não mais que um lugar para encontrar os amigos, para a gente cozinhar juntos e tem 2 quartos super ventilados e iluminados e muito verde ao redor. Então, eu posso envelhecer tranquila ali. Vai ser uma delícia. Olivia, como é legal essa criação com alguém muito próximo de você, né? Porque a minha eu criei com um amigo meu também, o André Nucci, arquiteto, e que soube traduzir esses nossos sonhos. E como é bom quando a gente tem essa intimidade, né? Porque essa brincadeira, né, de casinha, esse brincar de casinha, como isso é importante, né, na relação. Olha, eu, por essa experiência, foi assim, eu acho que se o Zé não fosse um amigo, né, um grande amigo de muitos anos, ele teria me abandonado logo no início, né, porque aquela história o briefing que o primeiro briefing que você passa, ele é totalmente fora da sua, né, do seu ser, É a né? casa Algo concreta, né? que você projeta, né? Você fala, nossa, eu sempre quis ter uma paredão de pedra, uma lareira externa, não sei o que assim, gente. Aí você começa depois, né? E essa intimidade que você menciona, ela é fundamental, porque a pessoa que vai te fazer a pergunta assim, escuta, você acha mesmo que você vai ficar numa lareira externa, num lugar frio como esse, numa noite estrelada? E você fala, não vou, né? Então, para que a lareira externa? Então, tem essa troca que é muito, muito rica, né? E eu, assim, se eu puder dar algum tipo de sugestão para quem está nos ouvindo, tanto para o profissional quanto para o futuro cliente, é que essa relação ela seja a mais verdadeira possível, né? E que não haja nenhum tipo de constrangimento em dizer, olha, não entendi ou não gostei, né? Essa relação ela precisa ser de troca e muito intensa. Que bacana. Lívia, estamos chegando ao fim aqui, nossos 40 minutos. Quero agradecer você de coração, né? Muito bom, muito legal. E eu acho que é isso, né? O mundo só vai mudar quando a gente transformar o nosso redor. E a casa é a nossa terceira pele, Sem né? dúvida, sem dúvida. Grande beijo. Beijão, muito obrigada pelo papo, adorei. Tchau, gente. Obrigado para todo mundo, Tchau. viu? Tchau, tchau.